Olá pessoal, vou fazer uma série de vídeos para vocês de como que está funcionando o sistema para poder ligar e desligar o computador e também como que funciona o sistema. E também sobre o computador em si, só que as partes vão ser separadas em duas, onde essa primeira parte eu vou mostrar só como que está funcionando o sistema. Então ele está aqui, todo pino, conexão. Aqui está a plaquinha, aqui está o outro lado dela. Então tem um relé, o sistema aqui que eu vou mostrar daqui a pouco, e o ESP. Eles estão ficando nessa parte de baixo até o momento. Eu vou arrumar ainda uma capinha para colocar para ele, só que ele não fica visível daqui. Ali embaixo dá pra ver que tá... não dá pra ver direito a conexão, mas tem um pino ali para poder conectar tudo. Tanto o botão, tanto o relé. Bom, sobre de como que está funcionando o sistema ali, né? Como que a placa está construída. Tem um relé de 5 volts, um módulo relé, então ele tem a entrada positiva, uma entrada negativa e o sinal que eu acho que eu vou deixar de outra cor, deixar amarelo. Então tem o positivo, o negativo e o sinal. Aqui ele não tem o módulo relé para poder mostrar, mas isso aqui serve. Aqui tem um BC337, um transistor. Tem um LM35 de temperatura. Tem um P40NF03L, que é um transistor. Tem a fan, que no caso eu coloquei como motor, só para poder simular. E a fonte do computador. No caso aqui estaria alimentado com 5 volts também do ESP. Então o 12 volts só vai direto aqui pro motor. O que acontece? O pino do BC ele está indo pro pino 13 do ESP. O pino do LM35 está indo pro pino 34. E do transistor, do MOSFET, ele está indo pro pino 25. Basicamente isso. O código já está lá descrito o que é cada pino. Depois do transistor, ele precisa de um diodo. No caso, o diodo utilizado é esse aqui, com essa referência, um N407, 4007. E depois do MOSFET também tem, para poder fazer a ligação do negativo aqui, para não ter sinal, ruído errado, coisa assim. Tem um pull-up aqui feito com um resistor de 10 kΩ. E para poder mandar para o pino do ESP tá com um resistor de 220 ohms. E também assim como o outro transistor aqui. Ele tá com um de 1 kΩ para poder mandar para o pino do ESP. Para caso ter sobrecarga, coisa assim, não queimar nenhum pino. Por que está usando esse transistor aqui, junto com todo esse sistema, para poder ligar o relé? Porque o relé ele é de 5 volts, então o ESP ele não manda tensão suficiente para poder acionar o relé. Então, para poder acionar, meio que precisa de um outro relé menor para poder mandar os 5 volts para ele. Talvez daria para poder fazer direto, talvez não. Mas aí tem que analisar um pouco mais com calma para que serve. Esses componentes tinha em sucata, então foi retirado de placa que já estava morta. Placas aleatórias. E é basicamente isso a parte da placa. Sobre o código, foi utilizada a biblioteca Blink e também essa Wi-Fi, que no caso é do ESP. A versão que foi instalada teve que ser a 2.0.14, ESP pela Express SIF System. Foi utilizado também, no caso, a placa, né? A placa tem que instalar a biblioteca dela, que é a versão mais antiga e não a versão mais recente. E a biblioteca foi utilizada a Blink. A versão mais recente também algumas outras coisas que estavam pedindo como pendência eu também instalei. Aqui ele inicia pedindo qual que é o ID, o nome e o token para poder mandar para lá o que vai ser mudado e o que vai estar acessando a qual template.
ele acessa então o Wi-Fi, também a biblioteca Blink. Aqui coloca qual que é o nome do Wi-Fi e a senha. Aqui são os pinos, como comentado agora há pouco. Tem esse PWM canal aqui 0, eu não sei o porquê. Em relação ao tempo, e são para poder utilizar dois intervalos de tempo diferentes. Aqui é o tempo de duração do relé, então quando é acionado o aplicativo, o relé liga por 500 milissegundos, que no caso seria meio segundo, então ele fica ligado e depois desliga por meio segundo, para poder dar o start. Esse aqui é um valor que para poder sempre começar a fan, para poder a fan ficar girando de forma frequente mesmo que não conecte o Wi-Fi. Eu tive um problema com isso, da fan não iniciar enquanto não tivesse conectado o Wi-Fi. Aí eu setei o mínimo para poder não fazer barulho e ficar girando já. No setup, ele inicia aqui com o monitor serial, não sei, coloca para poder iniciar o Wi-Fi com o nome e a senha, né? O PWM começa com o valor mínimo que foi setado aqui em cima. Mais para baixo acessa o pino do relé e deixa como low para poder não ativar ele. E configura então o blink. Na parte do loop, ele inicia, deixa ativo a fan. Depois disso tenta conectar com o Wi-Fi. Mostra se está conectado ou não, que no caso está aqui o Wi-Fi desconectado. Caso não for conectado, ele vai ficar emitindo esse ponto aqui embaixo aqui. Ele está atualizando, então sempre vai aparecer essa temperatura. Depois disso, no caso aqui é a duração do relé, né? Ele dura meio segundo, então se apertar o relé, ele vai durar meio segundo, vai aparecer aqui, relé ligando por X quantidade de tempo. Cadê? Relé acionado por meio segundo, e depois aparece logo em seguida, relé desligado automaticamente. Aqui para baixo a gente tem o controle de temperatura e ajuste do PWM, está feito a cada 1 segundo. Aqui é onde a gente faz o controle do PWM, que no caso é um controle com relação a várias temperaturas. Então se estiver abaixo de 26 vai estar 80, de 26 a 28 100, até 33 vai estar 150, até 42 200. Se não tiver 42, estiver acima disso, vai estar 255. O valor para poder definir esse PWM ele varia de 0 a 255. Só que o menor valor que eu consegui setar para a fan começar a girar é 80. Então são os pulsos que vai estar mandando. Aqui tem 2 if para poder também contornar o problema do PWM que não estava iniciando. Antes só estava com esse if aqui. Adicionei depois então esse outro para poder ele verificar se estiver conectado ou não. Mesmo se não estiver conectado, ele vai fazer funcionar a 80, que é um giro constante. Não tem como colocar ele fora disso porque o Wi-Fi demanda bastante do ESP. Então ele fica separado por conta disso. Aqui então ele manda para o monitor serial algumas informações como temperatura, graus, PWM, se o Wi-Fi está conectado ou não, conectado ou desconectado. E ele aparece assim, então está mostrando qual que está a temperatura do VRM e como que está o estado do Wi-Fi. E aqui ele faz a conexão com o Blink, que no caso lá está setado como V0. Caso for acionado, ele vai dar um sinal de high no relé pin, que é o que a gente colocou aqui em cima. Relé pin, que é o 13. Que no caso ele vai acessar primeiro o MOSFET, para depois o MOSFET não, o BC337, para depois ele acionar o relé. E esse aqui é a quantidade de tempo que ele vai ficar ligado. E conforme ele vai ficar essa quantidade de tempo aqui ligado, ele vai mostrar relé acionado por meio segundo. E é basicamente isso o código. Bom, sobre o programa do Blink. Tem como fazer esse controle tanto pelo computador, tanto pelo aplicativo deles. Então você loga, cria sua conta e tudo mais, é gratuito. Você tem 30 mil mensagens para poder enviar do ESP pro
para esse servidor ou desse servidor para o ESP. 30 mil mensagens para poder ligar ou desligar o computador é bastante coisa. Acredito que ninguém faria isso e esse valor é por mês. Então é reiniciado a cada 30 dias. Depois que você logou, tem que entrar aqui nessa zona do desenvolvedor para poder criar o modelo, o controle no caso. Inicialmente cria um modelo. Então a gente vem aqui, novo modelo, nome do usuário eu vou colocar novo controle PC. Qual que é o hardware, qual que é o tipo de conexão e uma descrição, vou deixar sem. Aqui aparece uma página inicial, então a gente já tem aqui um controle. Aqui está o ID e o nome, isso aqui é muito bom de estar aqui. A gente copia esses valores aqui, no caso está o ID e o nome, a gente vai adicionar eles no código depois. Acredito que se eu mudar para cá vai continuar gravando a tela. Eu não vou conseguir abrir o aplicativo do IDE do Arduino para poder mostrar, mas dá para mostrar aqui. Então aqui no name ID a gente vai colocar o que a gente pegou, que no caso é esse nome aqui, esse novo controle, só que ainda falta o token. Esse token ele é um pouquinho mais complicado. Porque precisa criar um dispositivo para ele. Então a gente vem aqui em dispositivo, adicionar um novo dispositivo, a partir do modelo, escolho o modelo novo PC, o nome do dispositivo, deixar novo PC mesmo, ou pode ser outro. Eu ainda não entendi 100% como funciona esse código. Aqui ele já deu tudo, tá vendo? Tanto o ID, nome e o token. Eu vou clicar aqui para poder copiar. Aqui eu vou editar o painel. Então ele volta aqui para a zona do desenvolvedor e pede para poder adicionar o que a gente quer, que no caso aqui vai ser um interruptor. Esse interruptor eu vou criar um novo data string para ele. Vou colocar como pino digital, interruptor. O número do pino vai ser V0 mesmo. O tipo de dado vai ser esse e esse aqui independe, porque é só um botão. Então valor se ligado, valor se desligado. Eu posso salvar e aqui então tem um botão, posso salvar e aplicar. Depois que eu copiei, eu posso vir aqui no código do ESP, apagar esse aqui e colar o novo token. Então agora tem o ID, o nome e o token. Preciso então colocar qual que é o nome do Wi-Fi e qual que é a senha do Wi-Fi. Cadê? Assim que eu pressionar aqui, ele vai mandar o sinal pro ESP para poder fazer a ação que precisa, qualquer que seja a ação.